que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu o poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Essa segunda leitura, a leitura da Epístola, Colossenses 3, 1 a 14. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isto contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós, então ele. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Obrigado, pastor, pelas leituras. E a leitura do Santo Evangelho, Mateus 28, 1 a 10. Eu convido aqueles que puderem se colocarem de pé. Mateus 28, 1 a 10. E assim diz a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos.
De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão a mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com as palavras que seguem. Uma família que está reunida lá no hospital, está aguardando o familiar fazer a cirurgia, e aí de repente o médico ele aparece em silêncio, com um olhar sério, e ele diz: sinto muito, mas não tem mais nada o que fazer. O coração fica partido, a esperança parece que morreu junto, e tudo fica muito pesado para aquela família que está ali. Agora imagine se algumas horas depois esse mesmo médico voltasse com lágrimas nos olhos e dissesse: foi um engano, ele está vivo. Certamente isso mudaria completamente a história da família, né? E foi exatamente assim naquela madrugada de Páscoa, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram até o túmulo de Jesus, o túmulo em que Jesus havia sido sepultado, para embalsamar o seu corpo. Era uma tradição judaica na época, né? Embalsamar o corpo das pessoas que morriam. Elas testemunharam, na Sexta-feira Santa, Jesus sofrendo. Elas viram Jesus sangrando, elas tinham visto o sangue escorrendo no seu corpo. Elas tinham visto quando tiraram Jesus do alto da cruz, já sem vida. E para aquelas mulheres não havia mais nada o que fazer. Parecia que a cruz era o fim de tudo. E de fato, Jesus havia morrido de verdade. Não foi uma encenação aquilo aconteceu de fato, né? O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro e foi selado com uma grande pedra. E alguns soldados permaneceram ali juntos do sepulcro para se certificarem de que ninguém iria lá para retirar o corpo de Jesus. Então, soldados romanos permaneceram ali. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que quando a morte ela chega em nossa vida, ela não pede licença, né? Não tem como negociar com a morte, não tem como a gente se explicar, não tem como a gente dizer: olha, espera mais um pouco, né? Não tem como se justificar. Mas a morte, quando ela vem, ela simplesmente vem. E certamente todos nós, de uma forma ou de outra, nós conhecemos muito bem o peso da morte de um familiar, por exemplo, ou de uma pessoa que é muito querida. Nós conhecemos o peso que isso traz dentro do nosso coração. E aquelas mulheres, elas estavam sentindo a mesma dor, estavam sentindo a dor da perda. Mas aí de repente a terra começa a tremer e um anjo parecido com um relâmpago, ele desce dos céus e a grande pedra é removida. Já rolou do sepulcro, a grande pedra já rolou. A pedra então foi removida não para Jesus sair, mas para mostrar para aquelas mulheres e para o mundo todo que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais lá. Não tenham medo, ele não está aqui, já foi ressuscitado, disse o anjo. E as mulheres, ainda incrédulas e assustadas, entre aquele sentimento de medo e alegria, correm, porque aquilo que parecia impossível havia acontecido. Até que Jesus então vai ao encontro daquelas mulheres. Olha só que interessante. As mulheres imaginavam que elas iam se encontrar com Jesus e iam se deparar com um corpo sem vida. Só que na verdade quem foi ao encontro delas com vida foi Jesus. Meus irmãos, Jesus é aquele que veio ao nosso encontro quando na verdade nós estávamos mortos em nossos pecados. Jesus ele nos alivia quando os problemas parecem pesados demais. Jesus é aquele que nos socorre quando nós achamos que tudo está perdido em nossa vida. Ele nos procura, ele nos resgata quando nós estamos distantes.
da sua presença. Muitas vezes nós precisamos confessar isso, que nós olhamos com incredulidade, nós olhamos assustados, com medo para as coisas que Deus realiza em nossa vida. Mas Ele também nos diz: não tenha medo, eu venci a morte, eu estou contigo. E isso significa, meus irmãos, que quando Jesus ele saiu do túmulo, naquela Páscoa, a nossa esperança saiu junto. A esperança da vida eterna saiu junto de lá. É como o apóstolo Paulo ele escreveu lá em Colossenses 3, versículo 1: vocês foram ressuscitados com Cristo. E o que é ser ressuscitado com Cristo? Ser ressuscitado com Cristo é ter a certeza de que a morte, ela até pode gerar dor, ela até pode gerar tristeza, mas ela não é a coisa definitiva, não é a coisa final em nossa vida. Porque há uma outra vida que nos aguarda, que é uma vida infinitamente melhor e maior que esta vida que nós vivemos aqui nesse mundo. E para provar para você que Ele vive e permanece contigo, Ele te dá a oportunidade também de receber na Santa Ceia aquele mesmo corpo, aquele mesmo sangue que foi morto na cruz naquela sexta-feira santa. Para que isso? Para se aproximar de ti, para se aproximar da tua fragilidade, da tua tristeza, da tua dor, do teu medo, e para te dizer: não tenha medo, eu estou aqui contigo. Os teus pecados foram por mim perdoados, e a tua culpa foi levada naquela cruz quando eu morri por ti. O teu futuro está seguro, ou seja, nosso futuro está nas mãos do Senhor. Se aquela família que estava reunida ali no hospital, esperando a cirurgia terminar, ouvisse a frase: ele está vivo, ele está bem, isso certamente mudaria tudo. E na Páscoa, meus irmãos, essa frase ela se torna real. Ele está vivo, Jesus está vivo. E porque Ele vive, há esperança no hospital, há consolo no cemitério, porque nós sabemos que a vida existe além da morte, há vida além da morte. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, nós sabemos muito bem que o principal símbolo do cristianismo, sem dúvidas, é o túmulo vazio. Porque a mensagem que o túmulo vazio traz é uma mensagem consoladora. Ou seja, não existe mais corpo lá dentro, não existe mais escuridão lá dentro, não existe mais frieza lá dentro, não existe mais morte, mas o que existe é vida. O túmulo vazio, ele nos mostra que Deus aceitou, e além de aceitar, Ele se agradou com o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. O túmulo vazio mostra também que a dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi quitada, e agora não existe mais. E como diz Paulo, agora Cristo é a verdadeira vida de vocês. Ou seja, como nós cantamos aquele hino, Cristo é o nosso viver. Por isso, assim como aquelas mulheres, nós também podemos anunciar para todas as pessoas que, assim como Jesus, nós também um dia vamos ressuscitar. Nós não vamos permanecer lá na sepultura, lá no cemitério, mas nós iremos para um lugar especial, um lugar que já está sendo preparado por Deus desde o início, e que certamente é um lugar muito melhor do que este, nesse mundo. Por isso, meus irmãos, hoje na Páscoa, nós podemos festejar, é um dia de festa, é um dia de nos alegrarmos, é um dia que nós podemos gritar aleluia, como nós cantamos. O meu Salvador está vivo, porque Ele vive, eu também viverei. Nós também vivemos. Que a alegria da Páscoa encha o teu coração, e que essa vitória de Cristo renove a tua esperança e transforme a tua vida até o dia do feliz reencontro, o dia em que nós iremos nos reencontrar com aqueles que já estão com Cristo e com Ele na eternidade.
Creiamos nisso. A Páscoa é isso, é a vida eterna. Amém. Convido vocês para se colocarem em pé.